E aí galera, beleza? Vamos resolver o exercício 14 do capítulo 2 do livro de Física do Moisés. Deixa-se cair uma pedra num poço profundo. O barulho da queda é ouvido 2 segundos depois. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo, calcule a profundidade do poço. Bom, a gente tem que entender que esse problema tem que ser separado em duas partes. Primeiro, precisamos calcular o tempo de queda da pedra, que eu vou chamar de T1, e depois o tempo de subida do som, que eu vou chamar de T2. Para calcular o T1, que é o tempo de queda da pedra, precisamos analisar o movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é a gravidade do local. A equação horária desse movimento determina a posição final do objeto. Se nós soubermos a posição inicial, sua velocidade inicial, quanto tempo ele fica nessa velocidade e soubermos qual é a aceleração do local. Passando o y0 para o primeiro membro, nós temos ΔY. E ΔY, nesse exemplo, é justamente o que nós procuramos, que é a profundidade do poço. O segundo termo da equação descreve a velocidade constante a qual foi exposta esse objeto. Nesse caso, a velocidade inicial é igual a zero, já que o objeto foi abandonado da beira do poço. Logo, esse termo aqui desaparece. Resta o terceiro membro da equação, onde a aceleração foi substituída pela gravidade e repetimos o tempo ao quadrado dividido por 2. Reorganizando a equação, passando o 2 que está dividindo, multiplicando, e o g que está multiplicando, dividindo, podemos reescrevê-la como ΔY vezes 2 sobre g, igual a T1 ao quadrado. Organizando os termos, podemos dizer que T1 é igual a raiz quadrada de 2ΔY sobre g. Para calcular o T2, que é o tempo de subida do som, precisamos descrever um movimento retilíneo uniforme, já que a velocidade do som é uma constante, que vale 330 metros por segundo. A equação do MRU determina a posição final do objeto, se soubermos qual é a posição inicial, a velocidade a qual ele é exposto e quanto tempo ele fica nessa velocidade. Passando o y0 para o primeiro membro da equação, nós temos ΔY, que novamente é a profundidade do poço. Segundo membro da equação, nós temos a velocidade inicial vezes o tempo T2. A variável que nos interessa é T2. Isolando ela, temos T2 é igual a ΔY sobre V0. Outra informação importante que o exercício dá é dizer que o tempo depois do abandono da pedra até se ouvir o som da pedra batendo na água é de 2 segundos. Ou seja, T1 mais T2 igual a 2 segundos. Se nós sabemos que T1 é raiz de 2ΔY sobre G, e sabemos que T2 é ΔY sobre V0, e sabemos que essas duas coisas somadas são iguais a 2, nós temos condições de achar quanto vale ΔY. Aqui vai ficar fácil se eu separar duas raízes, uma para raiz de 2GH e a outra é raiz de ΔY. Aqui eu repete o ΔY sobre V0 e o 2 eu vou passar para o primeiro membro da equação e igualar isso aqui a zero. O próximo passo é fazer uma substituição que vai ser conveniente para a gente resolver essa equação. A substituição é a seguinte: vou chamar ΔY dentro da raiz de uma outra variável qualquer, x. Por consequência, quando você tira a raiz do ΔY é igual a x ao quadrado. Ok? É uma substituição conveniente para a gente substituir nessa equação. Repetindo, raiz de 2 sobre g vezes ΔY, mas ΔY agora vale x, mais
ΔY sobre V0. Mas agora ΔY vale x ao quadrado sobre V0. Menos 2 igual a zero. Agora ficou fácil de ver que isso se trata de uma equação de segundo grau. Aqui está o nosso termo que leva ao expoente quadrado, aqui está o nosso termo que leva ao expoente 1 e aqui está o nosso termo independente. Para resolver uma equação de segundo grau, nós usamos a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara está aqui. Não vou me apegar nos detalhes de como você faz para lembrar a equação, mas você tem que saber. Como identificar o valor de A, B e C nessa equação? Isso é importante. A é o valor que acompanha o termo que está ao quadrado. Nesse caso, o termo que está ao quadrado é x. X está ao quadrado. Logo, o termo que o acompanha é 1 sobre V0. Logo, A vale 1 sobre V0. B é o termo que acompanha o x elevado a 1. Está aqui, né? X. Logo, o termo que o acompanha é raiz de 2 sobre g. Logo, B é raiz de 2 sobre g. E o C é o termo independente, que nesse caso vale menos 2. Vamos substituir os valores de A, B e C nessa equação. A é 1 sobre V0, ou seja, 1 sobre 330. 1 sobre 330 é 0,003. B é a raiz de 2 sobre g, ou seja, 2 sobre 10, que é a aceleração da gravidade. Isso vai dar 0,4516. E C continua valendo menos 2. Então, está aqui os valores de A, B e C. Ok, então vamos substituir os valores de A, B e C na equação de Bhaskara. Começando pelo delta. Delta é B ao quadrado, ou seja, 0,4516 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que vale 0,03, vezes C, que vale menos 2. Delta é igual a 0,2281. Então, x é igual a menos b, que é 0,4516, mais ou menos raiz de delta, que é 0,2281, sobre 2 vezes o a, que é 0,003. X igual a 0,4516, mais ou menos a raiz de 2281, que é 0,4775, divididos por 0,006. Agora nós chegamos num ponto crucial do exercício, que é separar os sinais positivo e negativo da equação de segundo grau. Começando pelo sinal negativo. X é igual a menos 0,4516 menos 0,4775, divididos por 0,006. Esses dois números negativos, quando somados, vai dar menos 0,09291, divididos por 0,006. Temos x igual a menos 154,85. Isso aqui é o valor do x negativo. Mas lembre-se que o x não é a variável do nosso problema. Lembre-se que ΔY, que é a profundidade do poço, é igual a x ao quadrado. Portanto, para achar ΔY, que é a resposta do nosso problema, eu tenho que fazer menos 154,85 ao quadrado. Isso vai dar 23.978,52 metros. Agora nós vamos usar o sinal positivo da equação de segundo grau. X igual a menos 0,4516 mais 0,4775, divididos por 0,006. Um sinal é positivo, outro é negativo. Quando somados, isso aqui vai dar 0,0259. Divididos por 0,006, x vai valer 4,31. Novamente, nós temos que substituir o x ao quadrado por ΔY. ΔY, que é a profundidade do poço que nós precisamos, é de 4,31 ao quadrado. ΔY é 18,63 metros.
Ok, nós temos duas respostas. Um ΔY que vale 23.978 quilômetros e 52 centímetros e 18,63 metros. A função do engenheiro é justamente essa, analisar as duas respostas matemáticas e identificar qual está de acordo com a realidade. É claro que esse poço não vai ter 23 quilômetros. Aliás, é possível que ele tenha 23 quilômetros, mas 2 segundos após a queda você escuta o barulho do som. Se ele tivesse 23, 24 quilômetros aproximadamente, você ia demorar muito mais para escutar o barulho da pedra batendo na água. Portanto, 24 quilômetros não é uma resposta que está de acordo com a realidade. Muito mais provavelmente, esse poço tenha uma profundidade de 18,63 metros. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos que também estudam matemática, que também estudam física, que também estudam engenharia. E se você tiver algum exercício que não está conseguindo resolver, coloque aí nos comentários qual exercício que é, que eu prometo que eu vou tentar resolver ele para vocês em forma de vídeo e fazer essa devolutiva. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.